Olá, meu nome é Gustavo Gomes e eu sou médico nuclear da Clínica Núcleos. No vídeo de hoje, eu trago para vocês um trecho do webinar TRODAT, Princípios e Interpretação, onde o Dr. Marcelo Lobo, neurologista clínico, fala sobre quando solicitar a cintilografia cerebral com TRODAT. Para assistir o vídeo completo, clique no link na descrição do seu vídeo. Fique bem e até uma próxima. Eu vou falar um pouquinho, pegando o gancho ali da apresentação do Dr. Bruno, sobre quando a gente deve pedir, né, esse TRODAT. E aí eu volto um pouquinho, já numa parte que o Dr. Bruno iniciou, que é como é feito esse diagnóstico aí da doença de Parkinson. Eu queria só um feedback para saber se já está passando aí a apresentação. Agora sim, Marcelo, entrou no modo apresentação. Então tá bom. Eu sou neurologista e trabalho muito com a doença de Parkinson, né? Então, vou dividir um pouco com vocês aí quais são os desafios aí do nosso dia a dia, né? Bom, inicialmente, para a gente falar em doença de Parkinson, a gente precisa definir o que é o parkinsonismo. O Dr. Bruno já falou aí de forma muito boa aí, que é uma síndrome clínica, né, consistente em uma bradicinesia associada à rigidez e ou tremor de repouso, e que pode ou não ter instabilidade postural aí como um dos comemorativos. A principal causa do parkinsonismo é a própria doença de Parkinson idiopática, mas a gente sabe que existem parkinsonismos vasculares, parkinsonismos atípicos, parkinsonismos induzidos por medicações e parkinsonismos de outras causas, como, por exemplo, aí, as hidrocefalias de pressão normal, né? E a doença de Parkinson em si, ela é uma doença neurodegenerativa progressiva associada à perda dos neurônios dopaminérgicos na substância negra, né, do mesencéfalo, seguindo aquele gradiente lá de Braak, que também o Dr. Bruno já citou. Clinicamente, na doença de Parkinson clássica, nós temos essa síndrome, né, caracterizada por lentificação de movimento e rigidez e tremor, que aparece de maneira assimétrica, né? E na doença de Parkinson clássica, a gente tem uma resposta importante e duradoura à terapia dopaminérgica, seja ela com precursores, né, de dopamina, e basicamente a levodopa, ou com agonistas dopaminérgicos, né, como o pramipexol, roticotina, né? Bom, quais critérios nós temos utilizado para dar o diagnóstico aí de doença de Parkinson? Bom, quando a gente fala em critério diagnóstico, isso quer dizer que a gente não tem um diagnóstico assim de certeza, né, absoluta. A gente não tem um diagnóstico patológico, né, que seria aí o padrão ou. Então, a gente se baseia em estudos que fizeram essa correlação entre os achados clínicos e os achados anatomopatológicos, né? A Movement Disorder Society lançou recentemente uma revisão aí dos critérios diagnósticos, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre eles aqui na apresentação, prometo não tomar muito tempo. Bom, seria uma presença de parkinsonismo, novamente, bradicinesia mais tremor ou rigidez, associado a critérios de suporte que devem contrabalançar eventuais sinais de alerta, red flags, né? O que seriam esses sinais de alerta? Eu vou falar um pouco mais à frente, mas já adiantando, são sinais que sugerem outra patologia, aí basicamente os parkinsonismos atípicos, como causa daquela síndrome parkinsoniana. E é necessário, para se dar um diagnóstico de Parkinson, a ausência total dos critérios de exclusão absolutos, né? E aí entra um pouco do tema da nossa aula, aí, porque um dos critérios diagnósticos, um dos critérios de exclusão absoluto é a imagem do receptor dopaminérgico pré-sináptico normal, né? Então, se a gente tiver um DAT-scan ou um TRODAT normal, a gente consegue excluir o diagnóstico desse de Parkinson. Esse aqui ficou meio pequeno, mas são os critérios da MDS, né? Os últimos critérios aí
publicados, né? Bom, e ele fala basicamente isso. O que é o parkinsonismo? O parkinsonismo é um critério indispensável para o diagnóstico, requer tais sinais: bradicinesia, tremor de repouso ou rigidez, e a instabilidade postural pode ser um dos fatores, mas que na doença de Parkinson não aparece nos primeiros anos da doença. Se aparecer, isso já é um sinal de alerta para outro diagnóstico, né? E a bradicinesia, ela é definida como a lentidão dos movimentos associada a decremento na amplitude ou velocidade do movimento, que pode ou não estar associado a hesitações ou pausas em movimentos repetitivos e continuados. Aí é clássico aquele sinal do finger tapping, né, que o paciente faz aquela diminuição do decremento. A gente vai ver num vídeo de paciente que eu tenho hoje, na abertura e fechamento de mãos, né, aquele teste da pronação e supinação que a gente costuma fazer, né? A rigidez é a resistência à movimentação passiva das grandes articulações, né? No paciente que deve estar relaxado e que independe da velocidade da movimentação, diferente, por exemplo, da espasticidade. Nós costumamos testar aqui no pulo e costumamos testar aqui no cotovelo e nos membros superiores, né? E a gente muitas vezes pede para o paciente mexer a outra mão para ter uma manobra de distração, para a gente tirar qualquer movimentação ou resistência ativa aí do paciente, né? E o tremor clássico da doença de Parkinson é um tremor de repouso, ou seja, que acontece no membro que está relaxado e apoiado, né? Que tem uma frequência entre 4 e 6 Hz, e suprimido quando se inicia o movimento, né? Aqui a gente tem um fato interessante, que às vezes o paciente está com tremor de repouso, quando a gente pede para ele estender a mão, ele para com esse tremor, mas logo esse tremor volta. Isso é o que a gente chama de tremor reemergente, é uma característica do tremor parkinsoniano, né? O que são critérios de suporte, né? Como a gente tem uma doença clínica, o máximo de fatores que a gente conseguir juntar para dar um diagnóstico mais acurado vai ser realmente associado a esse diagnóstico mais acurado, né? Então, critérios de suporte são achados que aumentam a confiabilidade daquele diagnóstico clínico de doença de Parkinson. Um desses critérios de suporte é a melhora evidente dos sintomas com terapia dopaminérgica, né? E quais sintomas que melhoram? Especialmente rigidez e bradicinesia. Não é incomum a gente ter um paciente parkinsoniano que tem um predomínio tremorígeno e não responde muito bem à medicação, tá? Quer dizer que ele não tem Parkinson? Não necessariamente. Isso quer dizer, e inclusive é um tema aí de estudo e de discussão também, qual seria a melhor medicação aí para tratar o tremor do Parkinson, já que a terapia dopaminérgica, né, que seria o padrão ouro aí de tratamento, não tem uma boa resposta, né? Bom, o que a gente pode usar? Às vezes o paciente já chega para você com um diagnóstico de Parkinson usando medicação, né? Então fica difícil para a gente falar com certeza se ele tem ou não resposta à medicação. Então, a gente tem duas opções. Se o paciente está muito sintomático e a gente aumenta a dose da medicação dopaminérgica, se a gente notar uma melhora dele nesse aumento de dose, isso pode ser considerado uma resposta positiva aí à terapia dopaminérgica. Ou se a gente diminuir a dose da medicação e ele piorar. Isso também pode ser um critério de suporte, né? Bom, flutuações on-off e degeneração de final de dose, ou seja, quando o paciente usa a medicação e ela tem os efeitos dela duram em torno de 4 a 5 horas, e ao longo do tempo esse efeito vai encurtando, isso é um critério de suporte também, só na doença de Parkinson que isso acontece. E bem como flutuações on-off, né? Se às vezes a pessoa está andando, mesmo que esteja com efeito do remédio, às vezes a pessoa tem um freeze, né? Congela. Ou às vezes a pessoa vai passar num portal ali para ter uma dificuldade. Esse tipo de flutuações também são representativos aí da doença de Parkinson, né? Outro fator é aquela presença de discinesia,
coriodistônica, né, ou coreiforme, induzida pela levodopa, que a gente costuma ver nos pacientes com doença avançada, né? O tremor de repouso unilateral é o achado clássico da doença, pelo menos no início, depois o achado vai se tornando mais bilateral. E aqui entra também a medicina nuclear, né? Se a gente conseguir documentar denervação simpática cardíaca pelo cintilografia com a MIBG, a gente vai ter mais um critério de suporte aí do Parkinson, né? Bem como a perda olfatória. Tá? Bom, o que são os red flags? Né? Como eu já tinha falado, são sinais de alerta que indicam outras patologias que não doença de Parkinson. Tá? Esses red flags, então, falam contra o diagnóstico de doença de Parkinson idiopática. Quais seriam? Uma dificuldade de marcha com progressão rápida, né? Necessidade do uso de cadeira de rodas aí no máximo 5 anos do início dos sintomas. A gente costuma ver isso na paralisia nuclear progressiva, não na doença de Parkinson, né? Uma disfunção bulbar precoce, com disfonia, disartria importantes, uma fala ininteligível a maior parte do tempo, disfagia importante, com necessidade de alimentação pastosa, sonda ou gastrostomia nos primeiros 5 anos de doença. Isso também não é a evolução clássica da doença de Parkinson. Essa evolução fala mais a favor da atrofia de muitos sistemas, aí, né, a forma parkinsoniana. Bom, a completa ausência de progressão dos sintomas motores por 5 anos ou mais. Aí ele coloca uma ressalva: se você estiver fazendo um tratamento, essa estabilidade você realmente atribuir ao tratamento, esse red flag se torna menos importante, né? Mas uma completa ausência de progressão fala mais a favor, por exemplo, do parkinsonismo vascular, onde houve a lesão e essa lesão não vai progredindo, né? Disfunção respiratória, com estridor laríngeo, suspiros frequentes, fala mais a favor também de atrofia de muitos sistemas, né? Disfunção autonômica grave nos primeiros anos de doença, aí caracterizadas como hipotensão ortostática, né? Queda de pressão sistólica de ao menos 30 milímetros de mercúrio ou 15 na diastólica após 3 minutos de ortostase. Hoje mesmo eu atendi um paciente que teve uma queda de 44 milímetros de mercúrio na sistólica e 28 na diastólica, assim, uma hipotensão ortostática grave e sintomática. E mais um fator, ele usava medicamento antihipertensivo. Só que se ele não usar, a pressão dele vai em 200. Então, realmente, a gente fica, muitas vezes, em situações ali de conflito, né, entre tratar a desautonomia e tratar a hipertensão, por exemplo, né? Bom, retenção ou incontinência urinária nos 5 primeiros anos da doença, também sem associação com doença prostática e, em geral, associada à disfunção erétil no sexo masculino, também falam a favor aí mais de atrofia de muitos sistemas do que da doença de Parkinson idiopática, né? Quedas recorrentes, né, devido à perda do equilíbrio, nos 3 anos de doença, fala a favor de paralisia supranuclear progressiva, essa flexão involuntária do pescoço para frente, né, a gente chama anterocólise, ou contraturas, né, das mãos, dos pés, nos 10 anos da doença, isso fala mais a favor de atrofia de muitos sistemas também, né. Se a gente tem 5 anos de doença e não tem nenhum sintoma não motor da doença de Parkinson, essa também não é a evolução que a gente costuma ver, né? E quais seriam esses sintomas não motores? A gente sabe que a dopamina não está só envolvida nos circuitos motores, a gente sabe que ela está também nos circuitos límbicos, nos circuitos ali de humor, né, recompensa. Então, quais seriam esses sintomas não motores do Parkinson? Principalmente alteração de sono, né, seja como insônia ou hipersonolência diurna, ou o próprio transtorno comportamental do sono REM, onde a pessoa perde a inibição, né, motora durante o sono REM e tem sonhos agitados, vive os sonhos, né? Então é comum o paciente chegar para a esposa ou o marido falar que o paciente está batendo à noite, né? Tá realmente, ou às vezes caindo da cama. Tem casos de pessoas que chegam machucadas, né? Bate o rosto e realmente
chega com machucado, né? Mas também outros sintomas, como disfunção autonômica, constipação. Constipação é muito comum. Realmente é difícil a gente ter um paciente com um diagnóstico realmente de parto sem constipação, né? Se não estiver usando tratamento, né? Hipotensão ortostática, né? Hiposmia, transtorno psiquiátrico como depressão, ansiedade ou alucinações, né? Essas alucinações costumam ser vultos, né? Que vão passando ali. Sinais piramidais também, hiperreflexia patológica, não é a evolução clássica do Parkinson, e o Parkinson bilateral e simétrico fala mais a favor de PSP, né? Os critérios absolutos de exclusão, né, são sinais de diagnósticos alternativos que são incompatíveis com o diagnóstico de Parkinson. O red flag fala contra. O critério absoluto de exclusão exclui completamente se estiver presente, né? Então, assim, anormalidades cerebelares claras, assim, sem dúvida, no exame, como um nistagmo sustentado, uma clara saca de hipermétrico, uma ataxia pendicular ou uma marcha de padrão cerebelar, fala a favor de atrofia de multissistemas forma cerebelar e não dessa de Parkinson, né? A paralisia supranuclear do olhar vertical, principalmente para baixo, ou uma lentificação das sacas verticais para baixo, né? Um diagnóstico de demência frontotemporal, né? Sintomas parkinsonianos restritos aos membros inferiores aí por mais de 3 anos falam mais a favor de falam mais assim, excluem o diagnóstico de Parkinson e favorecem o diagnóstico de parkinsonismo vascular, né? E o tratamento com bloqueadores dopaminérgicos, né, seja neurolépticos típicos, seja depletores de dopamina, como tetrabenazina, reserpina, né, em dose e tempo compatíveis aí com parkinsonismo medicamentoso, né, ausência de resposta a doses altas de levodopa, isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas isso aí realmente exclui a doença, né, alteração de sensibilidade cortical, né, isso aí fala, exclui o diagnóstico de Parkinson e fala no diagnóstico de síndrome corticobasal ou degeneração corticobasal. E aqui, a parte interessante aqui da nossa aula, que é a neuroimagem funcional do sistema dopaminérgico pré-sináptico normal, exclui completamente o diagnóstico de doença de Parkinson, né? Pessoal, então, a gente tem 2 níveis, né, de segurança em falar, 2 níveis de confiabilidade em falar em doença de Parkinson clinicamente, né, que seria a doença clinicamente estabelecida ou a doença provável, né? Clinicamente estabelecida, a presença do parkinsonismo, a ausência de critérios absolutos de exclusão, ao menos 2 critérios de suporte e a ausência de red flag, a ausência de sinais de alerta, tá? Esse é o mais alto grau de confiança que a gente vai ter no nosso diagnóstico clínico, tá? Bom, e a doença de Parkinson provável é a presença de parkinsonismo, sem critérios absolutos de exclusão, e a presença de um sinal de alerta deve ser contrabalanceado por um critério de suporte, ou seja, se houver um red flag, deve haver um critério de suporte. Se houver 2 red flags, 2 critérios de suporte. Não são mais permitidos mais que 2 red flags, tá? Então, essa seria o diagnóstico de Parkinson provável. Então, a resposta à terapia dopaminérgica é importante fator de suporte, né? Especialmente se a resposta for dramática. Se contar ali 30% de melhora no PDRS, que é a escala a principal escala aí, motora do Parkinson, né? A fase 3 ali do PDRS, se tiver uma resposta aí de 30% de melhora com a levodopa, é muito difícil que você não esteja diante de um quadro de doença de Parkinson, né? Mas a gente deve tomar cuidado, porque 20% dos pacientes com atrofia de múltiplos sistemas, uma proporção indeterminada de pacientes com parkinsonismo vascular, às vezes alguns pacientes com paralisia supranuclear progressiva também podem ter alguma melhora com terapia dopaminérgica. Porém, essa melhora, em geral, não é tão expressiva, ela necessita de doses maiores, né, de levodopa e, em geral, tem duração curta, né? A ausência completa de resposta em dose aí de 1.000 a 1.500 miligramas ao dia por ao menos 2 meses, seria um teste terapêutico, sugere fortemente um diagnóstico alternativo que não doença de Parkinson, né?
E a acurácia diagnóstica, né? Clinicamente, a gente costuma acertar em 80% dos casos seguindo os critérios de maneira bem criteriosa, né? Em centros de transtornos do movimento, em acompanhamentos ali de longo prazo, essa acurácia diagnóstica sobe aí para em torno de 84%, dependendo da série de casos, né? Por quê? Porque as síndromes parkinsonianas atípicas, nos estágios iniciais, elas se comportam da mesma forma que a doença de Parkinson, né? Então, às vezes, as alterações, por exemplo, da motilidade ocular no PSP, né, elas vão aparecer lá na frente, após alguns anos. Aí. Por isso que a gente precisa de algum tempo de acompanhamento para realmente dizer que a pessoa tem um diagnóstico de doença de Parkinson fechado. Né? Bom, pacientes com resposta à terapia dopaminérgica boa, duração mais longa da doença, flutuações motoras ou discinesias, a gente costuma ter uma acurácia maior, né? Aqui estão algumas desordens que podem simular a doença de Parkinson, né? Principalmente os parkinsonismos atípicos, né? Como degeneração cortico-basal, demência do Corte-Levy, né? Atrofia de muitos sistemas, né? E as sintomáticas, né, como induzida, né, por drogas, infecções, né, com poesencefalítico. Um grupo aqui de Brasília até publicou recentemente um caso de uma paciente que abriu um quadro parkinsoniano por infecção por Covid. Né? Não foi pós-Covid, foi pela infecção mesmo. Então, foi um caso interessante. Né? Então, quadros infecciosos podem levar a doença de parkinsonismo, né? Doenças metabólicas, neoplasias ali, né? Tremor essencial muitas vezes pode simular aí Parkinson. Em que sentido? O tremor essencial, de modo geral, tem aquele tremor postural, um tremor de ação e um tremor de intenção, né? A doença de Parkinson tem mais um tremor de repouso assimétrico. Quando a gente tem a sobreposição dos achados, a pessoa tem tanto um tremor de repouso. Às vezes, quando a pessoa treme muito, a gente vai fazer o teste de rigidez e a gente fica na dúvida se é uma rigidez clara ou se a pessoa está tendo aquele fenômeno que parece rigidez só por conta do tremor, né? E a pessoa sem uma história familiar clara, né? A história familiar fala muito a favor do tremor essencial, né? Sem uma história clara de melhora com ingesta de bebida alcoólica. Então, quando a gente lê uma coisa, quando a gente vê o paciente em vida real, às vezes isso confunde bastante. Tá? Hidrocefalia de pressão normal também é um quadro que engana a gente muitas vezes. Né? E o uso desses métodos de imagem dopaminérgica acabou trazendo uma entidade chamada SUED, né, que é o scan sem evidência de déficit dopaminérgico. São pacientes que têm um tremor de repouso isolado unilateral, que não evolui, né, fica só como tremor de repouso isolado, não tem lesão na ressonância e não tem nenhuma deficiência a dopaminérgica. Esses casos se mantêm como tremor de repouso isolado por muito tempo e não evoluem para Parkinson, né? Então, bom, essa é a imagem dos transportadores. Podem distinguir pacientes com síndrome parkinsoniana de controles normais. A gente sabe disso com grande sensibilidade, com grande especificidade. Ele consegue distinguir também entre pacientes parkinsonianos e pacientes portadores de tremor essencial, né? Não consegue diferenciar entre Parkinson e outras síndromes parkinsonianas, como disse o Dr. Bruno. E a acurácia desses exames é descrita em alguns trabalhos como semelhante a um cuidadoso diagnóstico clínico, né? E agora vamos chegar no ponto aí da aula, né? Quando a gente deve pedir esse exame aí dopaminérgico, né? Pacientes com diagnóstico incerto, né? Apesar de um acompanhamento clínico já há algum tempo, né?
que seria isso? O paciente que tem aquela sobreposição entre os sinais do parkinsonianos e, por exemplo, do tremor essencial, né? Tremor postural, tremor de ação, tremor de repouso, né? Dúvida a respeito de bradicinesia, dúvida a respeito de rigidez. Eu tenho até um vídeo de um paciente que eu vou colocar aqui para vocês, que ilustra isso, né? O que ele tem? Eu não sei o que predomina. Será que ele tem um tremor essencial plus? Será que ele tem um Parkinson? Ou será que ele tem as duas coisas, né? Não é incomum. Tremor essencial é uma entidade comum, Parkinson também é uma entidade comum. Então, elas podem coexistir na mesma pessoa, né? Por exemplo, pacientes com tremor de repouso isolado, sem evolução durante o tempo. Uma coisa que é interessante é quando a gente tem um paciente com sinais típicos de doença de Parkinson, mas que fez uso de alguma medicação capaz de induzir doença de Parkinson. Aqui é muito comum o uso daqueles antivertiginosos, né, como sinarizina, flunarizina, né, estugeron, Vertix, que é comum, às vezes, a pessoa tomar na emergência, tomou ali, às vezes, por um tempo curto, e está com sintoma parkinsoniano. Eu não sei se aquilo foi induzido pela medicação ou se aquilo a pessoa já tinha um parkinsonismo subclínico, usou o remédio e aquilo foi o suficiente para abrir o quadro, né? Nesse caso, o Trodat ajuda a gente de maneira realmente muito, muito grande, né? Nos casos de parkinsonismo induzido por drogas, a gente espera um Trodat ou um DaTscan normais, né? Quando pedir ainda, pacientes, antes disso, pacientes com quadro suspeito de psicogênico, né? Quadro que talvez seja o que o doutor Leonardo tenha colocado, né? No caso dele, será que esse caso tem realmente uma disfunção dopaminérgica? Será que tem um bloqueio medicamentoso ou será que é um caso de origem psicogênica? Realmente isso aí pode ser mais elucidado com o exame dopaminérgico, né? Não no sentido de diferenciar entre o medicamentoso e o psicogênico, mas entre o neurodegenerativo e essas outras duas entidades, né? Pacientes candidatos à estimulação cerebral profunda, isso aqui é bem interessante. Quando se existe dúvida diagnóstica, por quê? Porque a gente vai escolher o melhor alvo, né? Se o paciente tem um tremor essencial que está simulando Parkinson, mas não tem o defeito dopaminérgico, o melhor alvo vai ser o núcleo ventral intermédio do tálamo. Se ele tem um quadro parkinsoniano, mas que tem outros comemorativos de tremores, aí vai ser o núcleo subtalâmico ou o globo pálido interno menor alvo, né? Quando a gente está fazendo estudos clínicos, né, que a gente precisa estabelecer se existe realmente a deficiência dopaminérgica, principalmente quando o foco é neuroproteção, né? Então, se a gente vai estudar neuroproteção, talvez a gente vá utilizar essa imagem dopaminérgica em vários momentos para a gente ver se existe alguma progressão da piora, né? Então, realmente, no contexto de pesquisa aí, esse exame também é bem válido, né? Aqui uma tabela falando das desordens parkinsonianas que têm déficit dopaminérgico esteatal e as que não têm. O Dr. Bruno até já falou sobre isso. Então, em resumo, o que a gente vai conseguir com o exame e a indicação do exame, então, vai ser essa, né? Diferenciar entre as condições que levam a déficit dopaminérgico esteatal e as condições que não levam. Por quê? Porque o tratamento aqui vai ser muito diferente, né? No caso das doenças degenerativas e no caso das doenças não degenerativas, às vezes, né? Tá? Então, tremor essencial, tremor disfônico, parkinsonismo secundário aqui, principalmente a drogas, né? Infecção, hidrocefalia, vão ter o DaTscan ou o Trodat normais, enquanto o Parkinson, atrofia de multisistemas, PSP, córtico basal, entre outros, vão ter alteração dopaminérgica, né? Aqui, novamente, o que a gente falou, né? O scan sem evidência de déficit dopaminérgico, tremor isolado de membro, né? E o que a gente, quando eu fui estudar sobre o assunto, a gente vê que existem cada vez mais, né, publicações a respeito disso. E isso pode ser considerado um hot topic, né?
Porque, ó, tem teses de doutorado aí sendo apresentadas, né, estudando aí a neuroimagem molecular, né, no auxílio diagnóstico aí, né. Agora eu vou compartilhar com vocês um vídeo de um paciente meu que a gente ótimo. Então esse é um paciente idoso, 83 anos, que chegou para mim com um diagnóstico de tremor essencial. Quando eu fui avaliá-lo, eu fiquei realmente na dúvida. Olha o que ele tem. Ele tem um tremor de repouso, assimétrico, né? Me pareceu aí que o lado direito me pareceu mais evidente do que o esquerdo. Em alguns momentos parece um pouco mais simétrico, mas ao vivo eu fiquei com a impressão de que o lado direito era mais. Então, ele tem um tremor postural, né? Bilateral. Isso aqui a gente costuma ver no tremor essencial. Ele tem também um tremor intencional, que é esse tremorzinho que vai, quando ele vai chegando no alvo, e ele me pareceu uma bradicinesia. E um achado que é bem clássico do tremor essencial é aquela espiral de Arquimedes. Então, o que eu vi nesse caso? Um senhor que na minha avaliação tem sinais parkinsonianos, né? Uma bradicinesia, né? Um tremor de repouso. E eu achei que ele tinha rigidez assimétrica, direita mais que a esquerda, mas que também tem tremor, né? Postural, tremor intencional e um tremor de escrita, um tremor de ação, né? E aí, nesse caso, o que eu fiz para ele? Eu pedi para ele um SPECT. E esse é o caso que eu vi hoje, né? E teve um caso que eu vi recentemente também com sintomas parecidos com esse, e que pediu o SPECT e já me veio aqui, ó, com Trodat e veio alterado. Então, a gente vê aí que, usando na prática, ele tem ajudado a gente aí bastante.